Fala galera, então chegamos ao 7º episódio de From e galera, já de início, tá? Simplesmente, né, os trailers que foram liberados, eles continham imagens que não eram apenas do episódio 7. Eles já têm imagens ali colocadas do próximo episódio. Eu tô muito curioso já pra ver o trailer do 8º episódio, como que eles vão conseguir também assim, fazer essa montagem. A gente sabe que o trailer é bastante curto, cara, ele tem 30 segundos, entendeu? Ele é uma promo basicamente ali. Só que eles já entregam algumas coisas que acontecem simplesmente no 8º episódio, já no trailer do 7º. Eu achei muito curioso isso, tá? Por que fazer essa estratégia, assim? Pode ter alguma coisa a ver com os vazamentos, não ter a ver com os vazamentos, apenas uma montagem ali. Porque eu, quando espectador, tá? Eu acho complicado tu ter já indicativos ali de coisas que vão acontecer no episódio, mas simplesmente, assim, não existe no episódio. Completamente diferente, cara, da gente ver um trailer de um filme onde a gente já, querendo ou não, a cultura pop nos ensina que as montagens dos trailers, geralmente, tá, quando é um grande blockbuster, ele contém ali alguma outra cena que daqui a pouco não vai estar no corte final do filme, seja pelo motivo qual está usado ali mesmo, né, da mesma forma, digamos assim, para promoção do material e tudo mais. Depois a gente vem, né, assiste aquele vídeo, aquela coisa toda, pô, tal cena não tá presente, mas estava no trailer, aquela coisa toda, tá? Isso é um elemento, ok? Só que a gente já entendeu, assistindo ao episódio aqui, que as cenas que não aparecem no episódio, mas que já apareciam no trailer promo, é obviamente uma sequência dos eventos. Então por que já colocar essa sequência dos eventos ali de uma maneira tão clara? Por que eu tô falando já em comparação aos vazamentos também, tá? Porque eu, obviamente, acabei pegando um ou outro vazamento já, tá? Porque por mais que a gente se proteja, acaba rolando uma outra coisa, até de comentários aqui de vídeos, né, de From aqui no canal. Então, invariavelmente, cara, por mais que eu tente, quanto espectador, de manter, tá? Pô, aquela tentativa de criar uma bolha ali para poder assistir o episódio e ter uma expectativa assistindo o episódio e ter uma experiência como espectador, automaticamente alguma outra coisa tu também, assim, acaba identificando ali para que lado que a história vai. Então, assim, sobre os vazamentos, tá? Eu não tenho a ciência completa dos vazamentos, porque eu, mesmo que minha bolha tenha tido furos, cara, eu tô esperando para ter a experiência assistindo a cada episódio, tá? Esse é o meu ponto, é a minha escolha. Assim como eu fiz aqui, ó, com essa outra série que é chamada The Walking Dead, Daryl Dixon, que simplesmente teve, né, em The Book of Carol, na sua segunda temporada, depois da exibição do seu primeiro episódio, simplesmente o vazamento de todos os episódios, por causa de um erro que aconteceu na Paramount da França. E daí, todos os episódios já estavam liberados, tá? E eu assisti e fui fazendo a crítica de episódio a episódio, sendo que uma galera já tinha maratonado, ou seja, eu vou procurando manter ali, né, essa minha experiência de espectador, tá? Esses pontos, galera, assim, são bastante curiosos, tá? Para um começo já de o que está acontecendo nessa sequência de parte final de From na sua terceira temporada ali. O que realmente eles estão querendo contar e da maneira como estão querendo contar, e de por que colocar esses elementos já tão claros assim num promo que é para um episódio, cara, que não é nem o seguinte, né? É o próximo episódio e tudo mais. E eu achei isso um ponto muito curioso, tá? Para começar essa crítica aqui. Esse episódio, ele tem um ritmo, tá? Que é bastante interessante na questão de continuar desenvolvendo as relações entre os personagens ali. Eles dividem muito a sequência do episódio ali em duplas, né? Até quando juntam a Costa, por exemplo, lá, sabe, tentando ter um pouco mais de protagonismo. Eu gosto muito da cena que ela tem com o Boyd, a cena que ela tem antes no diner ali, eu acho interessante também, para tentar colocar um pouco para fora daquele sentimento da pessoa que acabou de chegar na cidade e a pessoa que está tentando, né, ter aquele impulso todo de não se contentar com a maneira como as pessoas estão vivendo simplesmente ali, né, e tentar de algum jeito ou de outro não só entender, mas achar uma resposta rápida para sair dali. E a cena com Boyd complementa muito também a outra cena que a gente viu, onde ela tenta de um jeito ajudar, recebe o que recebe em troca, e aqui ela já está com uma postura completamente diferente. E eu gosto que, né, esse conflito que existe entre os dois ali, pô, renderam duas cenas já ótimas, trabalham muito a questão do limite que o Boyd está,
porque ele tá um personagem extremamente no limite por causa de tudo que vem acontecendo na sequência, como a dona mesmo coloca para ele lá naquele momento, né, do quarto da Colony House e tudo mais. Essa sucessão de eventos que não param, simplesmente eles não têm momentos de respiro, estão levando os personagens simplesmente para esse limite, que combina muito até com o título do episódio, né? Essas vidas frágeis, não só o que acontece com a Tilly no final. Então, eu gosto dessa cena da Costa com o Boyd, porque trabalha mais um pouco, não só do conflito, mas muito do que tá acontecendo com o Boyd ali. Porque todas as cenas do Boyd nesse episódio, elas refletem um aspecto que enaltece muito que esse personagem, ele precisa ter, não sei da onde, não sei como, uma tentativa de se manter ali são, né, manter uma sanidade simplesmente para conseguir ter um mínimo de controle, não sobre as pessoas da cidade, mas um controle sobre a situação, para que outras pessoas não acabam cometendo erros como aconteceram, né, nos últimos momentos ali, e talvez o maior ponto todo seja o que aconteceu com o Dale, né, naquele momento onde ele tenta passar lá pela árvore e acontece o que acontece com ele lá na piscina. Então, é muito difícil, cara. E, pô, ele tem cena com o Ellis, né? O Ellis é outro personagem que não sabe literalmente o que fazer. As tentativas todas dele nesse episódio de se aproximar com a Fátima se tornam completamente nulas. Acaba explodindo com o personagem da Christie. A Christie com o Boyd também é uma outra clareza que tem ali do que está acontecendo com o Boyd. Ou seja, o episódio ele vai trabalhando muito bem essas questões ali, né? A cena novamente do Boyd com a dona, todas as cenas do Boyd com a dona, cara, são ótimas, assim. Porque o quanto que essas duas pessoas, né, que são essas lideranças que existem agora, né, remanescentes da comunidade, cara, eles têm uma maneira muito peculiar de se tratar. E nessa maneira toda também vão tendo momentos onde, por mais que a pessoa queira falar algo já absurdo para outra, ela sabe que no final a outra tem razão. Então, sabe, é muito massa de tu ver sequências assim acontecendo, mas tudo sempre assim, cara, todas as cenas do Boyd nesse episódio só enaltecem esse limite, não é que é o limite que ele tá, não é o limite que ele vai chegar, já extrapolou. E ele mesmo tá tentando se puxar, ou seja, quando ele briga com a Christie, né, ainda ali no início do episódio, quando ele para na chuva, baixa a cabeça, dá um momento de respiro, é para evidenciar tudo isso. E o episódio não para de fazer essas coisas todas com o Boyd. Ou seja, é um episódio que remonta muito, né, essas relações novamente pra gente aqui. E daí a gente chega talvez assim nessa questão toda do que talvez o mais desenvolvimento que tem da história em relação ao mistério, né? Porque, cara, o Victor com o Jasper e o Henry, tu não teve grande coisa, né? Tu teve algumas peças apenas se movendo ali para acontecerem mais pra frente. Ou seja, o Victor com o Jasper, que eu achei já que ia chegar num ponto mais forte, né? Inclusive eu tinha feito aqui esse vídeo já com algumas teorias ali, da importância que o Victor tem de entender o que o Jade pode ter também de influência para conseguir se aproximar e poder ter um contato ali com o Jasper e poder fazer com que o Jasper, né, conte para eles, né, que o Jasper simplesmente converse. Então, não teve muita coisa acontecendo do lado do Victor, teve a aproximação novamente dele com a Sarah, que acaba sendo esse refúgio que ele tem nesse momento, né? As questões pessoais do Henry, sobre o segundo que passa na cabeça dele, sobre desejar não ter ido lá, não ter reencontrado o filho por causa da dificuldade, e realmente essa dificuldade é algo que é totalmente... É crível, entendeu? A gente entende muito bem o que está passando o Henry também. Mas daí, quando a gente chega na questão toda, né, principalmente assim, da Fátima, é o ponto ápice do episódio, porque chega em algo que muitos já sabiam, né, foi um aspecto que a minha bolha furou também, que era o que ia acontecer com a Tilly. Talvez o principal seja o que acontece com ela na cama, quando tem a questão da movimentação toda da sua barriga, que acaba parando no momento que o Ellis entra. Eu acho muito importante essa questão desses dois aspectos que surgem na conversa da dona com o Boyd e depois, novamente, né, em consequências durante o episódio ali sobre as possibilidades do que está acontecendo com a Fátima. E já ter também essa clareza toda que o Township, tudo que está acontecendo em volta, que a cidade está tomando conta da Fátima,
que envolve muita questão das teorias que a gente fala em relação aos monstros, do que está acontecendo com ela, tudo mais ali, de não ter gravidez. Tem aquele fator, né, pô, caso tenha algo dentro dela ali, como está sendo falado em relação aos vermes, ou a cidade tomando conta dela, invariavelmente, tá, isso não apareceria tão bem dentro ali, né, do ultrassom. Acredito que isso também não apareceria, isso foi algo já falado na live na semana passada, galera. Hoje tem live, tá? 20 horas, 30 minutos, nossa famosa, 8h30 da noite, pra gente conversar, todos nós juntos reunidos, sobre tudo que aconteceu nesse 7º episódio e já começar a teorizar coisas que vão acontecer pra frente. Simplesmente, cara, pô, o tempo passa muito rápido, né? Só tem mais 13 episódios, cara. Só tem mais 13 episódios pra acabar essa temporada. Depois a gente vai ter que esperar mais um tempo ainda. E ainda não sei a notícia se está confirmado ou não a 4ª temporada. Eu acredito que vai estar, mas a confirmação ela não aconteceu. O anúncio não aconteceu ainda. Então a gente tem esse momento também de expectativa. Que eu acredito, cara, que vai demorar daqui a pouco mais umas 2 semanas. E eles anunciam ali antes do encerramento da 3ª que teremos sim a 4ª temporada. Quando a gente chega na questão da Tilly se aproximar do Ellis, ela novamente está próxima da Fátima. Além do ponto que acontece na cama, o ponto da Tilly falar que a Fátima tem que correr, aquele aviso ali pode ser um aviso bobo, tá? Eu entendo que isso aqui aconteceu, por mais, né, que ela esteja morrendo e a assassina literalmente está ali à sua frente, para que ela não tenha punição pelo que está acontecendo. Ou tem um algo a mais, entendeu? Porque a Tilly, ela é um personagem bastante curioso. É um personagem que tem ali a sua importância, não só com o que aconteceu antes na sua vida, não só com a questão, né, da doença, mas de algumas coisas ali que ela tentou antes com a Fátima também ter, né, a leitura do que estava acontecendo e sempre foi essa questão interrompida. Então, aquela fala final ali me deixa assim, cara, uma pulguinha atrás da orelha, tá? Novamente, cara, eu não peguei muitos dos vazamentos, porque eu tô tentando manter, né, a minha experiência como espectador, ou seja, se isso já tá esclarecido por causa dos vazamentos, galera, beleza, entendeu? Mas aqui eu tô fazendo a crítica em cima do que eu vi, e é isso, tá? E ao mesmo tempo, cara, daí a gente já trabalha, pô, a sequência toda que o Eugene vai pegar a Fátima por causa da promo do 7º episódio, que vai colocar lá, né, no bunker. E daí quando chega no bunker, o momento da foto, da Polaroid, dentro da Colony House, tirada ali sozinha, eu até achei que toda aquela sequência da foto ali seria algo que o Jim iria atrás, iria novamente, né, pô, chegar lá, cara, no porão, onde ele junto com a Julie acharam as caixas lá, acharam a máquina, iria ser lá. Uma foto que já estaria tirada. A maneira como o episódio resolve, tá? Dessa foto acontecer naquele momento ali e ser uma foto já que entregue um destino para o Eugene como uma mensagem clara da mulher de kimono. Perfeito, cara. Pô, me deu um arrepio assistir, né? São simplesmente aqui, ó, 4 horas da manhã, tá? Eu acabei de assisti o episódio com aquela climatização perfeita, cara, à noite, pô, uma luz bem baixinha, tá chovendo aqui, moro em Porto Alegre, chovendo. Então, sabe aquele clima perfeito e do nada aquela máquina fotográfica, ela me tira foto sozinha? Pô, cara, é aquela tensão toda que, por uma série de suspense e de mistério, pô, tá perfeita também. E quando a gente chega na questão toda do bunker, a batidinha, cara, na porta lá também é outro elemento assim, ó, que eu gosto, que é algo que eu falei há 2 episódios atrás, que eu queria muito que acontecesse, que fosse utilizado mais em From, que é o quê? Prolonga mais essas cenas aqui de suspense, para deixar tudo mais tenso, para daí tu entrar em elementos mais de terror, porque daí fica tudo muito mais forte, não precisa acelerar algumas coisas, entendeu? Algumas sequências ali. E para mim, toda essa sequência, tá? Se tu separa do episódio ali, tudo que acontece com o Eugene, tá perfeito, cara. Porque eles conseguem realmente deixar essa tensão realmente fluir, deixar realmente acontecer. Temos já ali um indicativo muito sobre o lugar que realmente a Fátima vai ser levada. Se essa ligação da Fátima com a mulher de kimono realmente, né, for algo ali concreto para acontecer, cara, acho que esses indicativos aqui vão ficar muito mais claros já no próximo episódio, tá? Mas que o Jim vai levar a Fátima lá para aquele lugar
essa sequência toda já tá entregue nem só pelos vazamentos, cara. Se, né, tá entregue pela promo, repetindo, cara, do 7º episódio. Que a MGM simplesmente fez a edição já colocando coisas do 8º episódio. Assim como se a gente for pra outra galera, né? A gente chega lá na galera, cara, que Tabitha, o Jade, cara, o Ethan, o Jim. Estamos elaborando sobre algo também que é importante. O destino, né? A gente fala daí uma questão fora de tudo que a gente está falando também sobre teorias de viagem no tempo, do que vai acontecer, que os números são notas musicais ou que os números são coordenadas. Tu vai para um outro caminho, né? E naquele outro caminho ali, tu tá falando já de uma questão de destino que a Tabitha sempre esteve destinada, não importa o que acontecesse, não importa o que ela fizesse, de chegar naquele lugar ali. Que a árvore realmente iria aparecer para ela, não interessa o que acontecesse. Então, esse destino dela realmente ser ali, talvez seja uma peça não tão assim gigantesca que se moveu, né? A gente tem mais um pouco ali da relação do Jim com a Tabitha, e o Jim, por mais que ele não quer que a Tabitha se machuque, acho que essa é a melhor palavra para descrever, tá? Que ela não se machuque por causa dessa cobrança toda que ela tem dela ter saído, não ter conseguido fazer mais do que ela fez, não ter conseguido ajudar as pessoas ali, que essa cobrança toda, né, não a machuque ainda mais do que já está machucando. Ele está tentando ao mesmo tempo elucidar alguma coisa, tentando apoiar a Tabitha ali, e tentando apoiar também, ouvindo o que o Jay está falando, e aquilo traz um pensamento muito grande, entendeu? O destino que a gente estava conversando em relação a Miranda, por causa dos sonhos, das visões, é a mesma coisa, basicamente, do que está sendo entregue agora em relação a Tabitha. Para que lado que isso vai? A gente tem uma cena ali em relação ao Garoto de Branco que tem que acontecer naquele mesmo local ali, que também tem entregue pela promo do 7º episódio, agora no 8º episódio. O que mais vai se mover para que o Jade também tenha algum tipo de visão, além do que ele tem em relação aos soldados, cara, né, aquilo que já está acontecendo. E a gente vai para um outro ponto. É falado, né, por quem ele estava ajudando o Jim, sobre a mesma coisa que a gente descobriu lá atrás, né? O que são aqueles passos, o que são aquelas batidas, quem é que está ali em volta, entendeu? E a última coisa, cara, que assim, eu tava achando sei lá, um respiro do episódio, tá? A aproximação do Julie com o Randall era um respiro muito do episódio ali, obviamente que vem por causa do que os dois, junto com a Marielle, passaram no final da 2ª temporada. Toda aquela brincadeira em relação ao não conseguir tirar carteira de motorista, o saber dirigir, não saber dirigir, pegar o carro, ter novamente as visões do Randall e chegar nas ruínas. Para mim, o Randall, obviamente, ele sentiu algo ali também. Tá? A parada ali não é algo ocasional. As visões pro Randall e pararem ali não é algo ocasional. É algo que realmente vai ter, sim, consequências. Como a gente teve um roteiro de 7º episódio, tá muito dividido, cara, em duplas, sabe? São muitos núcleos ao mesmo tempo acontecendo aqui, então a gente teve poucas peças se movendo para lá e para cá. Talvez o que mais se moveu, também por causa do ponto que tem que chegar com, né, a morte da Tilly no final, seja a Fátima. É o que mais se moveu. Então, tem muita coisa ainda, cara, para conseguir dar uma acelerada um pouco maior ainda nessa parte final que a gente tem agora de 3ª temporada. Então, eu acredito que o 8º episódio ele vai conseguir subir um pouco mais. Tem um futuro muito importante, que é essas criações de 10 episódios, tá? A gente sempre vai ter, assim, arcos que vão concluir, e quando eles recomeçarem, que é o processo final de temporada, eles começam de uma forma muito mais lenta, ele começa novamente ali a desenvolver, né, e trabalhar muito as consequências do que acabou de acontecer, para depois acelerar novamente. Ou seja, a gente está num processo de ritmo de aceleração da história, aceleração dessa narrativa agora, dessa parte final, o último arco que tem da 3ª temporada. E lembrando que os 2 últimos episódios são as revelações, que a gente vai ter parte 1 e parte 2. Ou seja, o 7º, ele, querendo ou não, por mover poucas peças para frente na história, o 8º ele vai mover mais um pouco. É o 9º e o 10º, galera. É o 9º e o 10º.
E o nono e décimo não é que a gente vai ter as respostas de tudo o que está acontecendo, por que aconteceu e o que vai acontecer daqui para frente. Mas, sim, ligações, claramente, a gente vai ter. Alguma ou outra resposta a gente vai ter. E o principal, que é aquela questão toda, que eu também abordei, cara, tanto na crítica quanto na live na semana passada, falando sobre o sexto episódio, a gente vai ter, pra mim, tá cada vez mais claro que caminho que a gente vai seguir. Qual vai ser realmente a teoria que vai daqui pra frente. Qual que vai ser, né, a questão da esperança que vai guiar esses personagens aqui daqui pra frente. Então, galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse sétimo episódio. Cuidado com os spoilers, tá? Isso é um aviso, cara, que eu sempre falo pra galera de The Walking Dead, tem que repetir aqui pra galera de From. Cuidado com os spoilers, porque tem muitos que adoram os spoilers. Tem muitos que não querem os spoilers. Então sempre muito cuidado como que vão colocar esses spoilers ali, porque tem gente, cara, que não gosta de ter sua experiência ali, simplesmente, né, invadida, perdida, porque quer realmente receber isso no episódio. Ou seja, tome muito cuidado sempre. A maneira como vão colocar ali, coloquem um aviso, sei lá, usem simplesmente ali a criatividade de vocês, brilhem nesse momento. Se querem conversar de uma maneira mais aberta nos comentários, por mim tá tranquilo, velho, tá tudo tranquilo. Só cuidem pra também proteger, pô, aquele outro fã, cara, que quer também manter nesse momento ali a sua experiência assistindo o episódio, certo, galera? Lembrando que hoje, 20 horas e 30 minutos, famosa 8h30 da noite, nossa live pra gente poder conversar juntos, abertamente, sobre tudo que acontece, né, daqui pra frente em From e o que aconteceu no sétimo episódio. Segunda-feira, galera, pô, vídeo já teorizando coisas do oitavo episódio, né? A promo do oitavo episódio junto com coisas que já foram mostradas na promo do sétimo, que não apareceram aqui nesse oitavo episódio aqui. E se preparem que tem muito conteúdo de From saindo aqui no canal também. Galera, coloque nos comentários. Não esqueça também, assim, ó, de dar aquela ajuda que é mega importante, galera, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.